Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números, capítulo 3, e aqui o que nós vamos ver? As responsabilidades dos levitas, a eleição dos levitas, o recenseamento deles e o resgate dos primogênitos. Então aqui começa assim, olha, eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que receberão a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Então lembra que nós já vimos entre Êxodo e Levítico que o Senhor ali deu instruções a Moisés para fazer o tabernáculo, deu direção de cada detalhe do tabernáculo e também mostrou toda a direção de quem seria sacerdote, o sumo sacerdote, que foi escolhido Arão, e os sacerdotes seriam os seus filhos. E logo na inauguração lá, nós temos quem? Nadab e Abiú, que nós vemos aqui no versículo 4, olha, Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Logo na inauguração do templo, Nadab e Abiú, em vez deles pegarem o fogo ali do altar, eles pegaram fogo de um lugar e profanaram o tabernáculo. Vejamos isso em Levítico 10, no capítulo 1, Levítico 10, versículo 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então veja, Nadab e Abiú, eles aqui ofereceram fogo estranho, logo ali, bem dizer, na inauguração do tabernáculo. E saiu um fogo diante do Senhor e consumiu eles. E eles o quê? Eles não deixaram também descendentes. Então, nós vamos ver aqui que, olha, deixa eu ver no versículo 4 mesmo. Como não tinham filhos, como não deixaram descendente, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então, quem serviu foi Arão como sumo sacerdote, Eleazar e Itamar como sacerdotes. Então, é muito interessante a gente observar aqui que a palavra fala não deixaram descendentes. Vemos que na Bíblia, a gente vê várias vezes na Bíblia as mulheres que foram estéreis, né? E quanto elas sofreram, quanto era vergonhoso para elas. Agora, morrer sem deixar filhos, a gente vê aqui que é um juízo de Deus. E então, por quê? O Senhor nos diz lá em Gênesis 1, 28, quando Deus fez o homem e a mulher, ele o abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Hoje o Senhor diz a mesma coisa para nós: sermos fecundos, multiplicar e encher a terra, tanto como descendência, sim, e também com o quê? Com os frutos do Espírito, que é amor, longanimidade, bondade, domínio próprio. São vários frutos do Espírito. Isso é a multiplicação. E quando eu multiplico isso na minha geração, eu estou o quê? Obedecendo o que o Senhor fez, porque o Senhor já abençoou. E ele disse, sede fecundos. Então aqui nós vemos o quê? Arão, o seu filho mais velho, e Abiú, o próximo, não puderam gerar filhos, não puderam cumprir essa bênção que o Senhor deixou, porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Então, muitas coisas na palavra, como que a gente vai saber se nós estamos oferecendo fogo estranho ao Senhor? Tendo comunhão com o Senhor diariamente, tendo intimidade com o Senhor. Lendo a palavra, sim, com certeza, mas fazendo da cada versículo que nós lemos, cada palavra que nós lemos, refletirmos e irmos diante do Senhor para ouvir o que o Senhor está falando por meio da palavra. Muitas coisas o Senhor não fala assim, olha, faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz daquele jeito. Não, mas o Senhor nos deu o quê? O Espírito.
E o Espírito, ele traz paz nas decisões que nós tomamos. Então, veja só, no nosso espírito a gente tem a comunhão, a intuição e a consciência. A comunhão é esse canal de conexão que nós temos com o Senhor. E cada vez mais tendo intimidade com o Senhor vai abrindo esse canal de intuição para ele ficar mais aguçado e a gente perceber o falar do Espírito por meio da intuição. E assim nós vamos ficando com uma consciência leve diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos homens. A partir do versículo 6, nós temos aqui, olha, faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a meu serviço e encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Eles vão cuidar de todos os utensílios, vão se encarregar daquilo que compete aos filhos de Israel. E eles serão doados pelos filhos de Israel, os levitas serão doados pelos filhos de Israel para servir junto ao tabernáculo com Arão e seus filhos. Então, vamos recordar um pouquinho. Tinha o quê? 12 tribos. Então, uma dessas tribos era a tribo de Levi. Essa tribo, ela foi designada por Deus para servir ao tabernáculo. Então, quando eles também fossem entrar na terra prometida, eles não iam ganhar a terra para cultivar, para ter o seu retorno alimentício. Quem iria sustentar toda a tribo de Levi seriam as outras tribos, porque o Senhor elegeu a tribo de Levi para servir a Deus, para cuidar de todas as partes do tabernáculo, de tudo aquilo que o Senhor tem por ordenança. E nós vamos ver agora, um pouquinho mais à frente, qual era a responsabilidade da tribo de Levi. Lembrando que quem escolheu a tribo de Levi foi o próprio Senhor. Ele diz aqui no versículo 12: Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre. Portanto, os levitas são meus. Agora você também pode colocar o seu nome aqui. Eu mesma escolhi você no meio dos filhos dos homens dessa terra, em lugar de todas as pessoas que nasceram. Eu escolhi você e você é meu. Olha que coisa gloriosa! Isso é orar, ler e colocar o nosso nome, declarar o que a Bíblia diz para nós. Porque sabe por quê? Hoje nós temos lá em Pedro, 1 Pedro 2, 9 e 10, sabe o que diz lá? Que nós fomos escolhidos como sacerdotes, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então saiba, você foi escolhido como nação santa, como sacerdote real, como povo exclusivo de Deus. Então, só que o versículo não para por aí, ele fala com qual objetivo nós fomos escolhidos pelo Senhor, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como que nós podemos anunciar as grandezas do Senhor? Primeiro, vivendo-as, trazendo elas como realidade na nossa vida. E como trazê-las como realidade na nossa vida? Começar o que? Ter essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. E nós vamos recebendo dia a dia o próprio Deus dentro de nós. Ele já habita em nós, mas ele precisa ser ativado diariamente para que todo o seu poder se manifeste em nós. Voltando agora aqui os levitas, lembra como que era a disposição deles em volta do tabernáculo? Nós vimos ontem, em Números 2, a disposição das tribos, que as tribos eram dispostas no norte, sul, leste, oeste. E aqui, como que a tribo de Levi era disposta? Elas eram ao redor do tabernáculo. Era como uma cerca, como um muro, como um escudo. Eles estariam guardando o tabernáculo, cuidando e guardando do tabernáculo. Isso nos remete ao Jardim do Éden. Quando o Senhor colocou o homem ali no Jardim do Éden, ele colocou o homem para cultivar e para guardar.
mas ali o homem falhou porque ele deixou a serpente entrar. Agora nós vemos aqui o Senhor chamando um povo, tirando o povo da escravidão do Egito, fazendo uma constituição para esse povo, começando uma nova era, que é chamada a era da lei, alguns chamam da era de mosaica, para que Deus pudesse novamente ter comunhão com o homem, pois isso se perdeu lá no Jardim do Éden. Mas ainda, nessa época, nós estamos ainda voltados para a parte de ordenanças, de lei, do sacerdote sendo um homem, o sumo sacerdote sendo um homem, que era Arão, e o sacerdote seu filho. Mas hoje nós estamos em outra era. Hoje nós estamos na era da graça. Qual é a era da graça? Que Jesus Cristo veio ao mundo. E ele se fez o sacrifício por nós. Aqui na época da lei, era imolado animais como sacrifícios. Mas quando Jesus veio, ele veio e se sacrificou por nós. E ele passou por um processo aqui nessa vida. Ele passou por um processo de homem sem pecado. E ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e abriu esse novo caminho. Por isso que o nosso espírito foi ativado a comunhão no nosso espírito novamente com Deus. E hoje, essas leis todas que o Senhor falou, leis morais, leis éticas e o amor, que é acima de tudo, que rege tudo isso, essas leis estão gravadas aonde? No nosso coração. Por isso que hoje nós acabamos de falar que 1 Pedro diz que nós somos o quê? Sacerdotes reais e uma nação santa. Hoje nós temos o Emanuel que habita dentro de nós. Olha que coisa gloriosa. Então, quando nós lemos aqui o Velho Testamento, ele aponta totalmente para a era da graça. E olha quanta riqueza de aprendizado que nós tiramos daqui. A partir do versículo 14, nós vamos ver sobre o recenseamento dos levitas. É o levantamento do censo dos levitas. Nós vimos o levantamento do censo do povo de Israel para que fossem homens acima de 20 anos, e esse censo era para saber os homens que estavam preparados para a guerra. Agora aqui, a partir do versículo 14, vai falar, e depois no versículo 40 vai ficar também mais explicadinho, sobre o censo que deveria ser feito aos filhos da casa de Levi. E olha que interessante que diz no versículo 15: recensearás os filhos de Levi segundo as suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares, e recenseará todos os homens da idade de 1 mês para cima. Olha que interessante, aqui fala de 1 mês para cima, porque aqui está dizendo de ser do Senhor, servir na casa do Senhor. Lá no outro censo era o que? Está preparado para guerrear, né? Mas quando fala de ter um coração de servir ao Senhor, é desde o bebezinho. E eu ainda acrescento mais um pouco, porque hoje nós, pela ciência, nos traz o conhecimento que desde o ventre materno a criança já recebe os estímulos externos, conforme a mãe recebe esses estímulos e passa emocionalmente para o bebê. Então, desde o ventre, um exemplo, quando o ventre da mãe, a mãe passa um susto, ela está preocupada, o ventre tende a enrijecer. E a criança recebe isso como uma maneira de apreensão e desconforto e perigo. E a criança até se mexe menos, muitas vezes, por conta disso. E isso já pode trazer um quadro um pouco de ansiedade, de rejeição, de perigos para a criança. Então, desde o ventre materno, é interessante que nós já falemos de Cristo para os nossos filhos, porque quanto mais uma mãe está se sentindo segura nas mãos do Senhor, mais o seu filhinho no seu ventre também já está sendo consagrado a Deus para ter uma vida mais tranquila. Então veja, vamos consagrar os nossos filhos desde o ventre materno, porque nós não somos essa raça eleita, sacerdote real. Então, desde o ventre materno, consagrar os filhos e os patriarcas, os pais de família, proporcionar momentos onde a mulher, principalmente quando está grávida, que tenha momentos mais tranquilos de descanso, para que essa criança já receba todo esse estímulo da bondade de Deus dentro do ventre. A partir do versículo 17,
nós vemos o quê? Os nomes dos filhos de Levi. Então, nós temos aqui Gerson, Coate e Merari. E aqui, a partir do versículo 18, vai falar os nomes dos clãs. Então, começa sobre os nomes dos clãs dos Gersonitas, que é de Gerson, e vai falar sobre o quê? Quais eram as responsabilidades dele. Então, veja o versículo 25, diz assim: os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo da tenda e da cobertura do véu, a grande cortina de entrada da tenda, das cortinas do átrio, do véu de entrada, do átrio e a cortina que rodeava. Então, o que os filhos de Gerson eram responsáveis? Por todas as cortinas que haviam no tabernáculo. No versículo 27 vai falar sobre Coate e no versículo 31 vai falar qual a responsabilidade dessa tribo. Era de zelar da arca, da mesa, do candelabro dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministram no véu. Então, olha, aqui está dando as responsabilidades dos coates. E no versículo, vamos ver aqui, no versículo 36, vai estar falando da responsabilidade dos meraritas, que eles deveriam o quê? Cuidar da armação do tabernáculo, porque toda vez que o povo ia se deslocar, então deles era a responsabilidade de desarmar os tabernáculos, de pegar todas os travessões, as colunas, todos os utensílios que implicavam no serviço, bem como as colunas do átrio, do pátio, e aí era o cuidado deles de desarmar e armar. Então, aqui nós vemos novamente, né, o nosso Senhor, um Deus de ordem e determinando cada um como deveria servir. Hoje também nós devemos servir na casa do Senhor. E aí, como que nós vamos saber qual o serviço que o Senhor designou para nós? Olha, a primeira coisa é começar a servir. E o Senhor vai mostrando qual será o nosso talento, o nosso dom. E lembre, o Senhor se move com quem se move. Muitas pessoas falam, eu não sei o que fazer, então não vou fazer, vou orar, vou esperar. Comece a servir. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha meus filhos pequenos, eu servia com as crianças. Depois eu servi com os adolescentes. Depois eu servi com os jovens. E isso também vai muito do ciclo de vida que nós estamos e das necessidades que nós temos. Porque ali eu estava junto com os meus filhos e ao mesmo tempo servindo. Hoje, já como uma mulher mais velha, com mais idade, eu vejo que o meu serviço é estar junto com mulheres, ajudar também mulheres, elaborar na palavra e unindo a palavra com as dores da alma. Nossa, eu tenho muito esse sentimento, por isso que eu por isso que eu sou psicoterapeuta, trabalho nessa área emocional e sempre com os pilares e princípios da palavra de Deus. E a cada dia eu vou percebendo que eu sou mais curada. Quanto mais curada eu sou, mais eu percebo que o Senhor aumenta a minha vasilha para poder ajudar pessoas a ficarem curadas também. Então, é um processo. Esse processo, eu creio que nós só vamos estar prontos o dia que nós formos revestidos totalmente de glória. Então, não importa o estágio que você esteja, lembra, a perfeição pertence a Deus. E aquele que quis ser perfeito, ele foi jogado do céu. Porque perfeição e bondade completa só o nosso Senhor tem. Nós estamos no processo. Não permita que você não se ache pronto para não servir. Comece, lembre-se, Deus se move com quem se move. Do versículo 40 até o final, nós vemos em mais detalhes falando sobre o recenseamento. E aqui, o que nós temos falando? Que o recenseamento de todos os primogênitos, porque manda fazer o recenseamento também dos primogênitos de Israel, das tribos de Israel, de um mês para cima, que deu o quê? Aqui no versículo 42 diz que deu 22.273, que eram os primogênitos do sexo masculino de um mês para cima. Então, por quê?
Porque cada primogênito, se nós formos ver desde lá do início, cada primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, tanto o primogênito dos homens quanto os primogênitos dos animais, para servir ao Senhor. Então haveria a troca oficial dos filhos de Levi, que vão ser, os filhos de Levi vão substituir os primogênitos das outras tribos de Israel. Então, o que? Os filhos de Levi, eles estariam servindo ao Senhor. Então, eles estão sendo trocados nessa parte dos outros primogênitos, eles estariam servindo. Mas o que acontece? Os primogênitos de Israel, eles ficaram a maior. Veja que no versículo 46 diz: para os resgates dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. Então, ficou a mais os primogênitos. Então, o que teria que ser feito? Deveria ser pago, no versículo 47, 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. Então, olha que interessante, foi exigido um resgate em prata entregue para os filhos de Arão. E o que isso tem a ver? Isso tem a simbologia que o Senhor Jesus nos comprou por preço e nos levou de volta a Deus para sermos esse povo escolhido pelo Senhor, essa nação santa e esse sacerdote. Olha que coisa gloriosa, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor.